Olá, pessoal. Professor Herbert Lopes. Vou deixar um material para vocês aqui hoje, com um tema voltado ao poder familiar. Vou dividir e compartilhar com vocês a tela. Foi feito um slide justamente sobre o material, cujo tema de hoje é poder familiar, que é a nossa aula 16. E a primeira coisa, ao iniciarmos a aula, é definirmos os nossos objetivos. Primeiro, vamos conceituar o que é o poder familiar. Segundo, definir a sua importância. O poder familiar ele vem descrito ali o seu exercício no artigo 1634 do Código Civil. E a sua importância e o seu objetivo hoje, trazido pela lei, na interpretação melhor, que a gente trabalha no aspecto humano, é justamente garantir um melhor desenvolvimento físico, moral e intelectual aos filhos. Justamente aquilo que eu falo sempre com vocês em sala de aula, que a legislação hoje ela é feita para a proteção dos hipossuficientes. Obviamente, antes de adentrarmos na lei atual, eu gosto sempre de fazer uma interpretação histórica. E o porquê eu cito a lei das 12 tábuas no conceito histórico aqui, voltando ao direito romano, obviamente para mostrar para vocês qual é a evolução trazida pela legislação atual ao que era ao passado. A lei romana, com a lei das 12 tábuas, trazia na tábua quarta o seguinte contexto legal, do pátrio poder e do casamento. Quando se falava o pátrio poder, a primeira coisa é que quem tinha o poder em relação aos filhos era somente o pai. E era permitido a ele matar o filho, se nasceu disforme, mediante o julgamento de 5 vizinhos. Além do mais, o pai teria sobre os filhos nascidos o direito de casamento legítimo, o direito de vida, de morte, inclusive o poder de vendê-los. Se o pai vendesse o filho 3 vezes, esse filho, então, não voltava e não recaía a ele sobre o poder paterno. Além do que, trazia uma situação de filiação de um filho póstumo nascer até o 10º mês após a dissolução do matrimônio. Ou seja, esse filho seria reputado como legítimo. O que seria esse filho póstumo? É justamente a situação: um pai faleceu, nasce um filho posteriormente a essa situação. Após 10 meses, então, esse filho seria ilegítimo, obviamente, porque uma gestação tem, em média, 9 meses. Então, está aqui o contexto histórico da lei das 12 tábuas, um absurdo que era em referência à questão do poder dos pais em referência aos seus filhos. O que nos diz hoje? Bom, a Constituição Federal, ela traz, a priori, no artigo 227, que é dever da família. Ela já acaba, então, com uma questão hierárquica, que não só o pai, mas a família tem o dever e a proteção em relação aos filhos. Então, é dever da família assegurar à criança o direito à convivência familiar. Ah, professor, mas aqui vem uma lista, além da família, a sociedade, o Estado. Sim, mas em primeiro lugar a família. Isso justamente também trazido pelo próprio ECA e reforçado ali em 1990 pela Lei 8.069, no artigo 19, que diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Posteriormente vem o Código Civil, em 2002, e que é a nossa interpretação atual, que é, então, o poder familiar, ou o que é esse exercício e qual a sua importância. O artigo 1630, ele traz que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. O que significa dizer? O que é o exercício do poder familiar? Então, nós temos o artigo 1634, que nos explica o que é ou como compete aos pais exercer esse poder familiar. E aqui traz um rol exemplificativo das situações de exercício do poder familiar. Inciso 1, dirigir-lhes a educação, a criação e a educação. Segundo, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584. Então, primeira questão, os pais competem a ambos, no exercício do poder familiar, dirigir-lhes a criação e a educação. Um tema muito discutido e pautado ultimamente tem sido a possibilidade do homeschooling, ok? Outra situação é a questão que incide na guarda. Por que a regra geral hoje é ser a guarda compartilhada?
justamente para que ambos tenham o dever e o direito de convivência para com os filhos. Inciso 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Aquela situação específica que nós estudamos nas primeiras aulas, em relação à questão do menor incapaz, mas que já possui a idade núbil, ou seja, a partir de 16 anos. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Então, se um filho vai viajar ao exterior, obviamente, quando se faz um passaporte, é tido essa relação ali na documentação junto à Polícia Federal da possibilidade, se o filho pode viajar desacompanhado dos pais, se ele só viaja para o exterior acompanhado de ambos, se pode viajar na presença apenas de um. Então, tem todos esses parâmetros estabelecidos também hoje pela própria Polícia Federal no momento de se fazer um passaporte. Outra questão, inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município, geralmente quando o jovem passa no vestibular. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Essa situação do exercício do poder familiar, o pai, então, na falta de um ou do outro, ele pode determinar isso via testamento. Um exemplo que seria mais simples para vocês é pensarmos atualmente na questão do falecimento da cantora Marília Mendonça. Se Marília Mendonça, divorciada, creio, não sei se ela era casada, como era a situação, mas isso pouco importa, porque ainda o pai é vivo. Mas e se ela tivesse deixado no seu testamento a questão do exercício do poder familiar? Ela poderia nomear um tutor ao seu filho? Sim, sim, ela poderia nomear um tutor. Só que aqui dependeria da situação se o pai não pudesse exercer o poder, o que ele pode. Inclusive, ele entrou num acordo de uma situação e ali entendeu a guarda compartilhada, ou seja, o exercício do poder familiar do filho, dividindo com a avó materna. Outra questão é que os pais representam os filhos judicial e extrajudicialmente até os 16 anos. E depois dessa situação, não representa mais, mas os assiste. Tem uma diferença que eu já expliquei para vocês, o que é representação e o que é assistência. O inciso 8 traz a situação de reclamá-los, de quem ilegalmente os detenha. É uma situação, um exemplo que eu também citei a vocês, da situação em que um jovem, uma jovem, deu à luz a uma criança e entregou uma família substituta. É uma adoção à brasileira, uma adoção ilegal. Ela pode reaver esse filho? É um questionamento hoje em juízo muito grande essa situação, mas de acordo com a lei ela tem o direito de reclamar essa posse de volta, então, do seu filho. Inciso 9, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. É até uma questão que eu levantei e indaguei a vocês, se os pais eles podem exigir dos filhos, então, um serviço que ele possa trabalhar. Nós sabemos que a lei atual conceitua a situação e preceitua a esse tema que criança menor de 14 anos é expressamente proibido o exercício de qualquer trabalho. A partir dos 14 aos 16, o jovem, então, pode exercer uma atividade desde que seja compatível com os seus estudos. É o que a gente chama de menor aprendiz. Então, foi um quesito levantado a vocês para discutir. Então, aqui o tema, inicialmente, é só trazer para vocês esse introito sobre o poder familiar. Espero ter sido o mais claro possível e vou deixar para vocês aqui um plantão de dúvidas. Obrigado.